Todo mundo tá cansado de saber que treinamento de cavaleiro não é coisa fácil. Apesar disso, mesmo assim existem alguns que são mais difíceis e outros que nem tanto, né? E é por isso que hoje vamos fazer uma tier list de sofrimento, um rank de perrengue, um top do sufoco, para decidir qual foi o cavaleiro de bronze que mais sofreu durante seu treinamento. Vamos analisar o ambiente do treinamento em si e ver qual que era mais pauleira. E agora chega de sentimentalismo! Um vídeo baseado na verdade. E na minha opinião. Então peço que você acompanhe comigo até o final para saber meus argumentos, mas deixe também os seus aí nos comentários. Qual você acha que sofreu mais, que teve mais dificuldades e qual que tava na molezinha ali, ganhou armadura facinho, facinho. Vou usar aqui o Tier Maker para poder fazer essa comparação. Eu vou postar esse link depois lá na comunidade se vocês quiserem fazer, postar em algum lugar, fazer vídeo. Podem fazer, podem me marcar. Se eu curtir, eu compartilho aqui. Se eu não curtir, eu vou fingir que não vi. Não, zoeira, eu compartilho. Pode ser que eu não veja também, né? Pode ser que eu realmente não veja. Como é que vai ser? Primeiro de tudo, vamos considerar aqui mangá e anime, porque não é a mesma coisa, né? Tem gente que sofreu mais no mangá do que no anime, tem gente que sofreu mais no anime do que no mangá. Às vezes não teve tanta diferença assim, mas a gente vai analisar caso a caso. Vão ser somente os treinamentos dos 5 protagonistas, porque são os que a gente tem mais informação. Dos outros cavaleiros a gente até sabe às vezes aonde eles treinaram ou com quem eles treinaram, porém não tem muito como saber qual foi o grau de dificuldade desse treinamento. Até dos cavaleiros de bronze às vezes a gente não tem muita informação, porém a partir do que foi mostrado dá para especular algumas coisas. Eu vou colocar aqui três critérios principais para avaliar a dificuldade do treinamento. O primeiro é o ambiente em si, né? A temperatura, o clima, se é um lugar muito quente, se é um lugar muito frio, se é um lugar muito seco, ou se é um lugar com um climinha mais tranquilo ali, que não seria um impedimento, não seria uma dificuldade a mais. Outro ponto vai ser a companhia, os companheiros de treinamento. Se teve companheiro, se treinou sozinho, se os companheiros eram filha da puta, se os companheiros eram gente boa, é isso que vão avaliar aqui em relação à companhia. Como é que era a convivência no local de treinamento com as outras pessoas. Terceiro critério é o mestre em si. Se era um mestre mais descontrolado, né, que alguns passam um pouquinho do ponto, se era um mestre mais gente boa, assim, mais tranquilo, ou se era mal menos ali, fazia o serviço dele só e pronto. O teste final, eu vou fazer aqui alguns comentários sobre ele, porém, eu acho que o teste final em si não é tão determinante, porque eu entendo pelo menos que se o cara chegou no teste final é porque ele já devia estar apto a tentar, né? Ou ele poderia desistir também, porque tem esse lance que as pessoas às vezes esquecem. Não é obrigado a ir até o final. Se o cara quiser desistir, ele desiste e vira soldadinho do santuário. Isso não tem problema nenhum. Aqui os níveis são férias, o cara foi tirar umas férias, dar uma malhada, né? Fazer um crossfit, uma coisa ali, ter um contato com a natureza e fazer um pouquinho de exercício. Isso aqui é o mais de boa de todos. Puxado, mas nem tanto, é que o cara realmente teve dificuldades no treinamento, não foi fácil, por algum motivo, porém não é tanto assim, né? Comparado aos outros, não é tão puxado assim. Médio, que o cara realmente teve dificuldade, mas não foi uma coisa assim impossível. Tá, para um humano comum talvez fosse impossível, mas não para um cavaleiro, entende, né? O nível ali da dificuldade para cavaleiro. Difícil, o cara realmente se ferrou. Esse aqui tá lascado mesmo, só pedrada na cabeça, porém ainda tem o inferno na terra, né? Que aí não tem nada de bom durante todo o treinamento. Às vezes até tem, vamos ver. Esse é o tier list de qual lugar seria o melhor para treinar. Primeiro eu vou começar aqui com o meu preferido, o menino Shiryu, que também é o meu local preferido para treinar, é lógico. Porque o local de treinamento é uma cachoeira, aí já é sacanagem, o moleque podia mergulhar, tomar banho de cachoeira, brincar lá no meio do mato, da floresta. Shiryu foi praticamente para um acampamento. Então o ambiente em si não tinha nada de perigoso. Fora a cachoeira, que depois ele ia ter que dar um chute nela, né? E inverter o fluxo da cachoeira. Tinha esse pequeno risco dele cair, morrer, afogado. Mas esse era o teste final. Por isso o ambiente em si dos 5 picos antigos deve ser o ambiente menos hostil de todos. Até porque os 5 picos antigos ficam ali na China. O Shiryu estava acostumado já com o clima do Japão. Creio que não seja um clima tão diferente assim do que ele já estava acostumado na infância, então o local de treinamento talvez fosse até melhor do que lá na fundação, junto com o Kido, onde o Tatsumi batia na molecada, tinha cachorro correndo atrás deles, tinha cerca elétrica. Ali só tinha o Doku, que é o próximo critério, o critério de mestre. Enfim, pelo clima, Shiryu, tanto Shiryu do anime quanto Shiryu do mangá, é o mesmo lugar, então estão aqui em férias.
porque o clima melhor do que Cachoeira de Rosan não tem. Agora, de mestre, o menino tá bem também, né? Vamos falar a verdade. O Doku é o cara mais gente boa que tem. No Next Dimension, o Kurumada mostra um trecho ali de quando o Shiryu chega na Cachoeira de Rosan e o Doku é que acha o Shiryu chato. O Shiryu chega ali todo educadinho, né? Chamando ele de mestre, sim senhor, essas coisas. O Doku fala, moleque, você é muito sem graça. Porque o Doku é da zoeira, ele gostava de dar trabalho pros outros no treinamento. Então, se a gente levar em conta que o Doku foi treinado primeiramente para ser um cavaleiro de bronze, porque foi revelado no início de Next Dimension que ele era um cavaleiro de bronze antes de se tornar cavaleiro de Libra, ele entende as dificuldades do treinamento, as dificuldades de um cavaleiro de bronze, de alguém que não é um prodígio no cosmo, no sétimo sentido. Então, comparado aos outros mestres, pra mim o Doku era o mais compreensível de todos, justamente pela personalidade dele, que a gente vê em Next Dimension, de quando ele era jovem. Essa é uma personalidade que é um pouco mostrada até em Soul of Gold, mostrada acertadamente, de que ele não era um cara tão sério assim, né? Um cara que levava as coisas tão ao pé da letra. Ali, quando ele tava no papel de mestre ancião, ele tinha que ser um cara que passava essa impressão de seriedade, né? Até pela responsabilidade que ele carregava, mas a personalidade real dele é de um cara bem gente boa. Até no momento que o Shiryu fica cego, tem a hora que ele fala pro Doku que ele tá pensando em desistir de ser cavaleiro, o Doku vai ali dar uma lição de moral nele, falando que ele treinou ele por todos aqueles anos, né, e que a missão dele era proteger a Terra, proteger a Athena, só que aí ele acaba deixando pra lá, falar, sei lá, Shiryu, às vezes é melhor mesmo você ficar cultivando a Terra aqui em Rosan. Só que agora temos as companhias de treinamento do Shiryu. E aqui é onde começa a diferença, por quê? No mangá não existe o Ogo, o Shiryu foi mandado sozinho pra treinar com o Doku. Genbo, Oko, esses caras tudo foi invenção da Toei. No mangá, a única pessoa que o Shiryu tem de companhia durante o treinamento dele é a Shunrei, que é alguém que apoia ele, que tenta ajudar ele, que é uma amiga, que ele pode conversar. E ela nem tá competindo por armadura, ela só tá ali morando junto com os caras. Então a Shunrei é realmente uma figura de apoio pro Shiryu. Ele tá num lugar da hora, com um mestre da hora. O Doku é um cavaleiro de ouro, então um cara que manja muito do cosmo, mas que começou como um cavaleiro de bronze. Então ele entende as dificuldades de quem não é tão bravo assim. E a companhia que ele tem é a Shunrei. E o teste dele, se for ver, nem é tão perigoso assim. Afinal, ele vai fazer o teste no final do treinamento. Ele já estava teoricamente pronto para virar um cavaleiro quando ele começa a tentar inverter a Cachoeira de Rosan. Então provavelmente naquela época, mesmo se ele falhasse de pular, tentar bater na cachoeira e cair na água, aquela queda não ia matar ele, porque ele era quase um cavaleiro já. Pra mim é um dos testes mais fáceis que tem pra ser cavaleiro, porque o cara pode tentar quantas vezes ele quiser. Os outros não tiveram essa moleza não. Por isso do mangá vai ficar aqui como o mais fácil de todos, o último. Shiryu no mangá foi o mais vida mansa, mais vida boa. E o do anime teve um pouquinho mais de dificuldade por causa do Oko. Porque o Oko tinha aquela competitividade, né, com ele. O Oko dava uns cacete nele, o Shiryu era um cara mais sério, mais concentrado, né? O Doku tinha falado que não era pra eles lutarem entre si, então quando o Oko vinha bater nele, ele só apanhava mesmo e não reagia pra obedecer às ordens que o Doku tinha passado pra eles. Ele não tava ali pra sair na porrada de graça, ele queria se tornar um cavaleiro. Então teve um pouco mais de dificuldade, mas o Oko vai embora, né, antes do treinamento acabar, então foi por pouco tempo, não foi tanto tempo assim que ele ficou lá tomando porrada na cara do Oko. Agora vamos pro menino Seiya. O Seiya eu considero bem diferente as duas situações. Vamos começar ali pelo anime. Puxado, mas nem tanto. Por quê? O treinamento dele acontece na Grécia, ou seja, clima ameno, de boa, mais ou menos parecido ali com o clima do Japão mesmo. Então o ambiente em si não era um lugar hostil, assim, que ele ia ter muita dificuldade por conta do lugar que ele estava. A Marin do anime é muito mãezona. O Seiya se machuca, ela já fala, ah, coitado, ou então, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? A Marin do mangá tá cagando pro Seiya. O Seiya pode cair do penhasco, a Marin fica lá, dá uns minutos, ela desce, fala, ah, tá vivo ainda, né? Poxa, que pena, vou ter que continuar treinando, pivete. O mangá já começa com o Seiya saindo voando, por causa de uma porrada da Marin, e ele cai no chão, forma uma cratera, uns turistas acham ele, o moleque tá quase morto e a Marin tá vindo pra descer mais cacete nele ainda. Pode ser que isso tenha acontecido no anime? Pode ser, de repente, porém não foi mostrado. O que é mostrado no anime é uma Marin muito mais suave. É a Marin ali ensinando ele na lozinha assim, né? Aí o Seiya dorme, né? Eles dão risada, são tudo felizes, né? A Marin do mangá, se o Seiya dorme na aula dela, ela ia descer tanta porrada, mas tanta porrada nele, que ele não ia acordar nunca mais. Aí que ele ia ficar dormindo mesmo. Então aqui, Seiya do anime,
Facinho, facinho. Porém, companheiros, né? A gente não vê muito companheiro. No anime você vai até flertar com a China, tem aquela cena do coelho, né? Vai ali falar com as menininhas, enfaixa o braço, eu acho, da China, se não me engano, ou a perna, sei lá. O Cassius do anime bate no Seiya, realmente, né? Tem a cena dele dando uma surra no Seiya, ser criança, e o Cassius claramente um adulto fingindo ser uma criança, como se ele fosse um ator do Chaves, um velho de 30 anos de idade se passando por um garotinho de 14 anos. Mas beleza, nem humano ele é, a gente sabe, né? Já falei isso em outros vídeos. O cara tem olho de cobra, tem dente de tubarão e é humano. Beleza. Claramente um infiltrado. Um reptiliano adulto batendo em uma criança humana. Mas beleza. Porém, o Cassius do anime não é dito que ele é um psicopata. Porque no mangá é dito que o Cassius matou todos os caras que ele enfrentou no torneio antes do Seiya. Nesse caso, é um pouquinho mais perigoso lidar com o Cassius do mangá, eu acredito. Por isso, vou colocar o Seiya do mangá, vai ser nem médio, vai ser difícil. Por quê? A Marin era osso duro de roer. O Cassius do mangá é um psicopata que mata geral e não precisava matar no torneio. Inclusive, eu acredito que se o Seiya desistisse da luta do Cassius, seria uma opção, ele poderia desistir e simplesmente virar um soldado, né? Ficar ali de soldadinho, igual o Shiryu. O Shiryu é soldado. Na luta contra o Seiya, o Shiryu tá ali assistindo de capacete, escondido. Ele concentra força nos pés e nos punhos. Que grande guerreiro. Porém, o Seiya queria reencontrar a irmã dele, né? Então ele não ia desistir da luta contra o Cassius. Mas o do anime é bem mais suave. O Cassius é só um cara que gosta de fazer bullying mesmo, descer a porrada na criançada. Marin é bem mais de boa, se preocupa ali com o Seiya, se ele vai morrer, se não vai. Então pra mim, tem essa grande diferença aí, né? O Seiya realmente se ferrou no mangá e no anime ele tem uma suavizada na situação. Próximo que eu quero falar aqui é o Shun. Dessa vez eu vou começar pelo Shun do mangá. Shun do mangá, pra mim, tá na dificuldade média aqui. Eu só coloco ele na dificuldade média porque é dito que a Ilha de Andrômeda tem um clima muito hostil, que lá é um lugar onde nem os animais sobrevivem. Inclusive, quando é mostrado a Ilha de Andrômeda, sempre eles colocam alguns esqueletos de animais, né? Porque é um lugar muito difícil de sobreviver. Porém, o Shun do mangá, na ilha tá só ele, Junin e Daedalus, que agora na dublagem ficou Dédalo, né? Então acho que a pronúncia certa pro Brasil deve ser Dédalo. Então só Dédalo, que é o mestre original do mangá, né? No anime é o Albion. Junin, a Junin tava de boa, ela tratava super bem o Shun, eles conversavam, um apoiava o outro. Ela era tipo uma irmã pra ele mesmo, ou uma namoradinha, né? Não sei. Como eles eram crianças, uma irmã. O Dédalo, pelo pouco que é mostrado dele, ele parece ser um cara muito gente boa. Assim, parece um cara mais sério, né? Um cara mais responsável do que o Doku jovem, por exemplo. Mas não parece ser tão sem noção quanto a Marin é, ou quanto o Guilty, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, a maior dificuldade do Shun do mangá, pra mim, é justamente a ilha, que é um lugar muito difícil de sobreviver. Porém, eu não acho que o Dédalo ia deixar o Shun morrer de fome, sei lá, né? Encontrar comida não devia ser um problema pra ele, provavelmente. Provavelmente o próprio santuário deve mandar suprimentos pra eles lá na ilha. Ou eles devem se virar lá com o que tem. Mas o maior desafio mesmo é isso e o teste final. O teste final do Shun, sim, é um teste muito perigoso. Ele poderia morrer afogado ali, né? Aí realmente morrer, porque mesmo um cavaleiro tendo seu cosmo pra se proteger, se ele ficar muito tempo embaixo d'água, vai acabar o oxigênio e ele vai acabar morrendo afogado como qualquer humano comum, que ele também precisa respirar. E isso não tem nem o que discutir, porque a gente vê o Yoga e o Izaki, né? Desesperados para sair ali de dentro do mar, porque apesar de serem muito mais fortes que o humano comum, já aquele autor, principalmente o Izaki, né? Que já estava treinando há mais tempo, se eles se afogassem, acabariam morrendo. Mas é aquilo, né? Novamente, é um teste que o Shun pede para fazer. O Dédalo, no caso, pergunta até se tem certeza que você quer fazer, porque o Shun tinha a opção de virar um mero soldadinho do santuário. Agora, o do anime, rapaz, eu acho o do anime um pouquinho mais embaçado. Por o simples motivo de que o Shun não tá sozinho com a Junin e com o Dédalo. Na verdade, no caso do anime, não tá sozinho com a Junin e com o Albion, né? Tem o Leda, o Spica, tem toda a galera ali, aquele monte de punk, de integrante de banda dos anos 80, pra descer o sarrafo no Shun. E o Albion diz que o Shun não reage. Por Shun ser um cara pacifista, ele deixa todo mundo bater nele durante o treinamento, mesmo os caras sendo mais fracos do que ele fica apanhando de propósito porque ele não quer machucar ninguém. Ele desenvolve o cosmo dele, mas ele finge que não tinha desenvolvido só para não ter que machucar os companheiros de treinamento. E aí os caras descem a porrada nele mesmo, sem dó, e ele só vai reagir mesmo naquele torneiozinho que eles fazem, aparentemente para decidir quem que ia fazer o teste da armadura de Andrômeda ou não, né? Isso não tem no mangá, eu acho que no anime eles quiseram elaborar um pouco mais o treinamento dele, né? Dar um pouco mais de desenvolvimento.
treinamento, até pra poder inserir o Ledo e o Spica na história, mas eu achei meio desnecessário. Porque mesmo que eles treinassem junto, eles não precisavam estar ali disputando a mesma armadura, porque depois o Ledo e o Spica ganham as armaduras sem constelação também, então fica meio sem noção. A impressão que dá no mangá é que o Shun tava treinando pra ser Andrômeda e a June treinando pra ser Camaleão desde o começo. Não é como se os dois estivessem disputando Andrômeda e a June tivesse ficado com o prêmio de consolação. Beleza, o próximo vai ser o Yoga. Eu acho que vocês já devem imaginar o porquê que eu tô deixando o Wiki aqui pro final. E aí no caso dele, o clima, só o clima, já ia colocar ele pelo menos aqui no médio, né? Mas eu vou colocar já no difícil só por causa do clima, mas porque eu acho que os outros elementos do treinamento do Yoga não influenciam tanto assim. Primeiro o Yoga do mangá, ele aqui com a florzinha pra levar pra Dona Natácia. Eu acho que o do mangá deve ter tido mais dificuldade por ser treinado pelo Camus. É lógico que o Camus tem um conhecimento muito maior sobre o Cosmo, né? Ele manja muito mais do que o Cristal, provavelmente. Porém, eu vejo o tratamento do Cristal com o Yoga e o Izaki um tratamento que parece ser um pouco mais humano, né? Tem um momento ali até que o Izaki faz uma brincadeirinha com o Yoga e esse mesmo momento ele acontece tanto no mangá quanto no anime. E o Cristal meio que ele tenta defender, né? Ele fala, ô Izaki, não fala assim não, o cara acabou de chegar, né? Ele fala pro Izaki meio que com calma ali com o Yoga. Já o Camus saca se foda. O Camus não tá nem aí, ele dá risada junto, deixa zoar mesmo. Só que é claro, né, o Izaki ele não era uma pessoa tão ruim, principalmente com o Yoga, né? Assim, a gente sabe que o Izaki também não é flor que se cheira, né? Só que pelo menos ali com o Yoga, durante o treinamento, na infância deles, eles se davam bem. Eles pareciam se dar muito bem. O Izaki só fica revoltado e bate no Yoga, mas ele bate porque ele fica muito decepcionado com o Yoga estar querendo se tornar um cavaleiro por objetivos pessoais. Porque ele quer ter força suficiente para poder visitar a mãe dele no fundo do mar. Mas isso não é a dificuldade do treinamento em si, né? Isso é uma consequência das atitudes do Yoga. Ora, não são as consequências das minhas próprias atitudes. O Camus também não deveria ser um mestre fácil, porque o Camus é um prodígio. Ele é cavaleiro desde criança, ele é cavaleiro de ouro já, desde criança. Então ele não teve dificuldade para despertar o Cosmo. Aí depende dele ser compreensível ou não. Só que ele parece ser menos compreensível do que o Cristal, porque ele é bem mais frio do que o Cristal, nas poucas interações que a gente consegue ver, e o Izaki era um companheiro de boa. Então, por o Cristal ser um cara mais legal, eu vou colocar aqui o do anime atrás. Acho que não teve tanta diferença assim, né? O Camus também não é um cara mau, né? Ele só é um cara um pouco mais sério e que necessitaria de ter um pouco mais de empatia para compreender a dificuldade do Yoga, né? Talvez o Cristal tenha tido mais dificuldade e isso faça ele compreender melhor as dificuldades dos discípulos, como eu usei no exemplo do Doku, que foi um cavaleiro de bronze, então ele deve entender a dificuldade do Shiryu e por isso que ele não judiava tanto do menino. A Marin já foi treinada para ser prata, então talvez ela já tinha uma aptidão para o Cosmo um pouco maior, né, do que o Seiya inicialmente. Lógico que depois o Seiya ultrapassa em muito ela, mas quando ela começou o treinamento, talvez ela já tivesse mais facilidade, por isso que ela ganhou a armadura de prata, né, por já ser destinada a uma constelação de prata. E agora, o último, né? Por que será que o Inferno na Terra tá vazio até agora? Como vocês devem imaginar, o Wiki já vai direto pra cá, Inferno na Terra, porque é essa a melhor descrição da Ilha da Rainha da Morte, né? Uma ilha quente pra cacete, que é só terra e pedra, rocha, lotada de Cavaleiro Negro. Se o Wiki fosse um pouco mais longe ali, arriscava um Cavaleiro Negro vir e matar ele, porque os Cavaleiros Negros tudo porra louca. Então ele tinha que ficar na cola do Guild, ali no território do Guild, porque o Guild tá ali pra controlar os Cavaleiros Negros, essa é a missão dele na Ilha da Rainha da Morte, além de treinar o Ikki, manter os Cavaleiros Negros sob controle. Só que ficar perto do Guild também não é uma coisa muito agradável, convenhamos, né? Então ele tava ali, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A única esperança, o único fiozinho de esperança que o Ikki tinha era a Esmeralda, que era um clone do Shun, praticamente, com cabelo de cor diferente. Então ele tinha esse vínculo com o irmão dele, algo que o ajudava, o motivava a continuar seu treinamento mesmo com todo aquele sofrimento. Era a única coisa boa que ele tinha naquela ilha. Então ele vai ficar aqui no Inferno na Terra por ter o pior ambiente de todos, eu acho, que é talvez o do Yoga, né? Porque é frio extremo, calor extremo, talvez estivesse ali próximo à dificuldade, mas tem o quesito do companheiro de treinamento do Yoga ser da hora e o mestre dele ser da hora também. Então isso pesa muito mais para a dificuldade do treinamento do Ikki. Só que o Guilt
do anime, segundo a Esmeralda, que no anime é filha dele, no mangá não é, ele era um cara legal que estava sendo controlado pelo santuário, né? Ela comenta que ele foi pro santuário e depois ele voltou um cara diferente. E isso é até mostrado em Time Odyssey, que é claro, é um spin-off, né? É oficial, mas não é canônico. Mas lá a história mostra que ele tomou um Satã Imperial e é por isso que ele era tão mal, por isso que ele era tão agressivo, tão duro com o Ikki daquele jeito, porque tudo fazia parte de um plano maior, ele agir daquela forma. Mas isso eu não vou falar muito para não dar spoiler, porque a gente vai fazer o próximo vídeo de Time Odyssey, e aí eu vou focar mais na história do Guilt. Só que no mangá, não dá essa impressão não, viu? No mangá, a impressão que dá é que o Guilt, ele é sangue ruim mesmo. Não tem nenhum comentário sobre ele ter sido controlado. A Esmeralda não era filha dele, era só uma menina aleatória. Aleatória não, né, coitada? Ela tinha sido vendida, ela era tipo escrava lá na Ilha da Rainha da Morte. É um negócio mega pesado, eu acho que por isso que a Toei desistiu de adaptar dessa forma, né? Os pais dela tinham vendido ela, o Ikki fala que ia ajudar ela a fugir, e ela fala que não adiantava ela fugir, porque a família dela ia trazer ela de volta, né? No mangá o negócio é bem mais pesado pro lado do Ikki. Fora todo o terror psicológico que o Guilt coloca nele, né? Porque no mangá o Ikki, ele é filho do Mitsumasa Kido, e o Guilt faz questão de contar isso pro Ikki ficar mais puto da vida, porque o próprio pai dele fez ele passar por todo aquele inferno na Terra. Então tem a clássica cena, né? Odeie o seu pai que te fez passar por isso, odeie seus irmãos, tudo que é relacionado a ele. É por isso que o Ikki despiroca, e eu acho esse motivo bem legal, um motivo bem mais forte no mangá, apesar de ser meio sem noção o Kido ter 100 filhos, né? Bem sem noção. Ele ter tantos filhos assim. Meio forçado, a menos que o Kurumada vá dar um motivo pra isso no futuro, que eu acho difícil, mas é possível. Tem aquela teoria dele ser Zeus, por exemplo, que seria bem legal. Mas eu acho que tem esse agravante de, no mangá, a história do Ikki ser muito mais difícil. A história da Esmeralda ser mais triste, né? Ela tá totalmente ferrada. O pai e a mãe dela nunca foi bom pra ela. Então o Ikki sente um peso maior de livrar a Esmeralda daquela vida de merda, né? Aquela vida horrível que ela teve desde que ela nasceu. Enquanto a Esmeralda do anime, antigamente, aparentemente era bem tratada pelo pai dela, e depois que ele voltou do santuário, que ele começou a ser um cuzão. Para que no mangá, depois que acaba ali, o Ikki ainda tem que derrotar todos os Cavaleiros Negros, né? Para poder pegar a armadura de Fênix. No anime, a armadura de Fênix estava com o Guilt. No mangá, os Cavaleiros Negros tinham conseguido roubar a armadura de Fênix, então depois de derrotar o Guilt, fudido da cabeça já, o Ikki ainda tem que ir derrotar todos os Cavaleiros Negros da Ilha da Rainha da Morte para ele conseguir pegar a armadura, porque a armadura estava com o Jango, só que obviamente o Jango não conseguia vestir a armadura porque ele não era digno, né? Ele não era o escolhido da constelação de Fênix. Ele só tinha roubado a armadura mesmo e tava ali brincando, sei lá, tava usando ela de mesa. Não sei o que ele queria com aquela armadura se ele não conseguia usar, né? Mas na minha opinião não tem nem comparação. E que mangá e que anime. O do mangá sofreu bem mais, não que o do anime não tenha sofrido, tanto que ele tá aqui no Inferno na Terra também. Mas é isso aí, essa é a minha tier list. Deixa a sua aí nos comentários, por favor. Quero muito saber a sua opinião, se você concorda com isso aqui, se você discorda, qual que é a sua ordem, se você acha que tem essa diferença mesmo no mangá e do anime ou não. Se você não é inscrito, já aproveita e se inscreve aí no canal, ativa a sineta para você receber mais vídeos sobre Cavaleiros do Zodíaco. Já tem muito vídeo aqui no canal, aproveita. Se você é novo, vai lá, entra no canal, clica no cavalinho aí embaixo, dá uma olhada nos outros vídeos que a gente já tem, vídeo de análise de personagem, outros rankings, outras tier lists. Se você já acompanha a gente, gosta do nosso trabalho e considere se tornar um membro pelo botão Seja Membro aí embaixo, ou de repente deixar uma doação pelo Valeu Demais, ou confira outras formas de ajudar a gente a manter o nosso trabalho, a continuar com esse canal, pelos links no comentário fixado. E se você não conhece Time Odyssey, que eu citei agora há pouco, que é onde tem essa origem do Guilt, eu vou deixar uma playlist para você conferir os vídeos que a gente já fez a respeito de Time Odyssey, e ela vai aparecer bem aqui, ó. Valeu, até mais!